Bom dia, gratidão em tê-los aqui. Sejam bem-vindos. Hoje o dia me faz convite para o autodesenvolvimento dos nossos cursos internos, para a troca de saberes, sempre no sentido de crescermos juntos. Afinal, somos todos aqui parceiros de missões, não é mesmo? E para brilhantar a nossa manhã de hoje com a rica palestra com o tema Combate a ansiedade, conecte-se com seu interior e viva um dia de cada vez, teremos como palestrante o ilustríssimo psicólogo Samuel Fazendeiro, que é psicólogo, mestre em ciência e religião pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em psicoterapia humanista pela Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura. Samuel atua hoje como docente e orientador de estágios nos cursos de psicologia da Faculdade de Ciências da Vida e Faculdade de Nova Serrana, em Minas Gerais. Seja bem-vindo, professor Samuel. Olá, bom dia a todos. Érica, é um prazer revê-la. Queria agradecer aqui já a nossa secretária de Educação aí de Jaguaquara, Juliana Santiago. Agradecer aí muita gente, que tá fazendo esse evento, a Érica, Carlos, Manu, Isânia, que está aí nos bastidores aí acompanhando para que tudo dê certo. Muito obrigado aí pelo convite. Gratidão, nós que ficamos aqui lisonjeados com sua presença. Tenho certeza que essas palavras vão fazer muito sentido em nossas vidas, na vida da comunidade escolar. Gratidão. E passo a palavra, estamos ansiosos para estar aí compartilhando esse momento com o senhor. Oh, querida, muito obrigado. Bom, vamos lá, falar um pouquinho da angústia, da ansiedade nesse período difícil aí que a gente está vivendo. Acho que todo mundo, de certa forma, viveu bastante, desse processo na pele nesse último ano aí, nesse último ano e meio, Principalmente foi agravado devido aí a essas questões todas que, infelizmente, ainda estamos vivendo. Bom, queria saudar aí todos os professores, as pessoas que estão assistindo aí essa live e falar um pouco, primeiro eu vou falar um pouco do que é essa psicologia, o conhecimento científico. Na sequência eu estou pensando em passar logo para falar um pouco o processo pandêmico, a questão da angústia dentro desse processo, como ela é agravada, essa ansiedade, seguir para alguns caminhos que são interessantes também para a gente pensar e para a gente poder se organizar para passar isso de uma maneira menos sofrida, tá bom? Eu queria pedir então, por favor, se for colocar o slide, por favor. Bom, Secretaria de Educação, Prefeitura de Jaguaquara, foi pensando aí em vocês que a gente produziu esse material para poder desenvolver um pouco esse tema hoje. Por favor. Bom, combate a ansiedade, conecte-se com seu interior e viva um dia de cada vez, professor Samuel Fazendeiro. Coloquei aqui duas imagens de uma lâmpada brilhando e também um cérebro também aceso, porque geralmente o que a gente pensa quando a gente fala para se conectar com o interior é realmente ter esse insight, ter essa luz dentro da gente, ter esse momento de percepção do que tem acontecido e de como que a gente pode lidar com isso. A ideia da psicologia ela vai muito no sentido de autonomia do sujeito. Como que se dá essa autonomia? Através de trazer luz a isso que a gente enxerga. Se a gente for pensar realmente como que a gente toma a consciência de algo, essa consciência, consciência de alguma coisa, ela vai, a partir desse pensamento, a gente poder trabalhar da melhor maneira possível para se organizar. Bom, primeiro passo aí, então, Pode passar, por favor. Psicologia ou psicologias, Esse é um tema que a gente vê muito no começo do curso lá da psicologia, mas que eu acho bacana a gente falar sobre ele aqui para começar o nosso assunto. A psicologia, ela é uma ciência, é uma atividade, que é eminentemente uma atividade reflexiva. Ou seja, a gente vai a partir, da reflexão tomar base, tomar ciência de vários pontos, A ideia é compreender, elucidar e alterar o nosso cotidiano, partindo aí de um estudo sistemático. O que seria isso? O estudo sistemático é quando a gente pega os diversos elementos,
para pensar sobre eles e, a partir disso, tomar atitudes de uma mudança aí de uma realidade. Né? Por exemplo, o processo psicoterápico ele é pautado nisso. A gente toma consciência de diversas questões na nossa existência e, a partir dessa tomada de consciência, a gente opta por escolhas que serão melhores para nós, com a nossa responsabilidade, é claro, que a gente vai falar aqui um pouco da teoria sartriana, a nossa responsabilidade e a nossa também liberdade e responsabilidade. Bom, a ideia aqui, pode voltar, por favor? Mais um. Aí, obrigado. A ciência ela compõe-se de um conjunto de conhecimentos, né, sobre fatos, aspectos dessa realidade, esse objeto de estudo, no caso aí da psicologia, o ser humano, né, nas mais diversas formas, e aí, para isso as mais diversas abordagens, para a gente pensar sobre esse ser, né, expresso por uma linguagem precisa e rigorosa. A linguagem científica ela tem que ser uma linguagem clara, ela tem que ser uma linguagem acessível a esse meio, e isso tudo faz parte da ciência, rigorosa no sentido que ela tem que realmente provar algo, né? Esses conhecimentos eles são obtidos de maneira programada, sistemática, controlada, para que se permita a verificação até dessa validade. Ou seja, o fazer ciência ele é um fazer baseado em fatos, né? Ciência não é achismo, ciência não vai ser opinião, ciência vai ser fatos e desenvolver esses fatos. É isso que a psicologia busca desenvolver aí ao longo do seu estudo. Por favor. Bom, a psicologia basicamente então, ela vai estudar o quê? O ser humano em todas as suas expressões. Você vai pensar, o que é a psicologia? É o estudo aí do ser humano em todas as suas expressões. Essas expressões podem ser expressões visíveis, o nosso comportamento, a maneira como que a gente se porta socialmente com outros sujeitos, né? Invisíveis, que são os nossos sentimentos, são as nossas internalizações, a questão da nossa subjetividade, por exemplo, né? Maneiras singulares, porque cada ser é único, cada ser vem de uma realidade, cada ser sofre diversas influências pelo meio que ele vive, pelos grupos que ele frequenta, e as genéricas, porque todos somos assim, né? Todos somos seres humanos, né? Esse é um ponto fundamental em psicologia. A gente vai ver também ao longo dessa conversa hoje como que essa diversidade ela é a máxima da psicologia, como que esse respeito é necessário para que se conviva em sociedade e como todos nós merecemos esse respeito numa convivência saudável. Bom, as grandes diferenças dessas diversas abordagens de psicologia, que eu acho que todo mundo, mesmo quem não está na área da psicologia, já ouviu falar, né, da psicanálise, do behaviorismo, da psicologia comportamental, logoterapia, psicologia humanista, abordagem centrada na pessoa e diversas outras que a gente vai poder ver ao longo do curso, né, elas podem ser sintetizadas a partir da concepção de ser humano que cada uma adota. Ou seja, cada uma dessas abordagens vai ter uma concepção de ser humano. Essa concepção ela vai variar, mas é o mesmo objeto de estudo, é o ser humano. Como que isso funciona? Bom, para ficar mais claro aí, na psicanálise, a gente vê a questão do inconsciente, não é verdade? A gente vê um sujeito, né, ele tem aí as instâncias, né, psíquicas dele, id, ego, superego, e por aí vai se desenvolver todo um raciocínio voltado para esse determinismo, mas é a questão do inconsciente. A TCC, por exemplo, ela vai estar voltada para a questão do ambiental, para a questão do comportamento desse sujeito dentro do ambiente, aí a questão dos condicionamentos operantes, a questão das punições. E o existencialismo, ele já vai estar voltado para uma questão da consciência do sujeito, né, da liberdade e responsabilidade, que é essa concepção de ser humano. Né? Esse ser existencialista, ele é um ser completamente indeterminado, que ele vai a partir das suas escolhas, né, e aí vem a angústia da escolha, né, essa angústia ela vai marcar, né, esse sujeito a partir da liberdade e responsabilidade. De uma maneira muito breve, né, mas um resumo como que o mesmo objeto de estudo ele pode ter concepções diferentes, né, ele tem concepções diferentes e essas concepções elas se organizam aí no estudo desse ser humano. Bom, a psicologia ela não pode ser misturada, né, com práticas adivinhatórias ou místicas, né, não dá, porque
não seria ciência. Por exemplo, a gente pensar em práticas adivinhatórias ou místicas. Então, o psicólogo ele não vai adivinhar pensamento, ele não vai prever com exatidão um futuro e por aí vai, né? É preciso estar aberto para o novo, é preciso estar aberto que tem muitos ainda conhecimentos que eles têm sido estudados no âmbito da ciência, mas eles podem trazer novos saberes, né? Novas respostas para perguntas que ainda não foram respondidas. Então, a psicologia, como toda e qualquer outra ciência, continua em construção. E acredito que ela vai continuar em construção enquanto a humanidade existir, né? Acho que todas as ciências, elas sempre vão evoluir cada vez mais e sempre a gente vai estar, né, também tendo mudanças sociais, mudanças comportamentais, e tudo isso vai influenciar no desenvolvimento desse sujeito. Bom, slide, por favor. Bom, veio uma pandemia no meio do caminho, né? Veio a pandemia e aí as coisas mudaram bastante. Covid-19 é uma doença respiratória aguda, ela é ocasionada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, SARS-CoV-2. Pessoas que são infectadas aí pelo vírus, elas podem apresentar poucos ou até mesmo nenhum sintoma. Algumas podem adoecer levemente e outras gravemente, podendo chegar até a morte, né? Em 11 de março de 2020, está um pouco mais de um ano, né, quase um ano e meio aí, a Organização Mundial de Saúde ela declarou um surto, né, com essa pandemia. Essa pandemia teve uma escala global. Então, o mundo inteiro está vivendo hoje essa pandemia, né, do Covid-19. Slide, por favor. E aí uma prática, né, que foi recomendada, né, uma prática que foi colocada pela Organização Mundial de Saúde foi o isolamento social. Esse isolamento social, a ideia principal é evitar uma proliferação da infecção e da transmissão local, dessa forma combatendo efetivamente aí a questão da pandemia, da passagem, né, rápida dessa doença para mais pessoas, né? O isolamento social ele é definido nessa fase como uma ação que tem o objetivo o afastamento de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, né, que estão com o Covid. Mesmo quem não manifestou o sintoma, ele pode transmitir. E por isso o isolamento ele serve para tentar restringir essa transmissão, né? E aí as pessoas vão ser investigadas em laboratório, clínica, mas como é muito difícil fazer uma testagem global dessa, né? Então a ideia é o isolamento, que já ajuda bastante, né? Essa atitude ela é indicada, né, pelos especialistas, né? E a ideia é essa, né? Impedir um pouco essa proliferação e transmissão. Slide. Bem, só que esse processo ele não é algo tão simples assim. O isolamento social ele vai causar impacto na vida das pessoas, né? As pessoas elas vão ter uma carência de convívio social externo, vai aumentar o estresse, possivelmente, a questão da ansiedade, muitos vão desenvolver problemas com sono, mudanças na gestão financeira, muitos profissionais eles perderam a renda, né, com esse processo, né, porque diminuiu a circulação, principalmente questões de eventos, né, ou eventos presenciais, transportes escolares e por aí vai. Bom, vários outros aspectos aconteceram devido a essa questão do isolamento, né? Bezerra, né, aponta que a perda financeira, uma inadequação de administração de suprimentos básicos, né, da alimentação, conflitos com o núcleo de convívio, né, algumas pessoas passaram a ter conflitos maiores dentro da própria residência, né, infelizmente aumentou o caso de violência doméstica, né, podem contribuir para o desenvolvimento de distúrbios psicológicos durante esse isolamento, como também aumento de estresse e ansiedade, que é o nosso foco aqui. Esses sintomas eles podem durar até meses, 6 meses, alguns especialistas acreditam que pode durar até 6 meses depois do isolamento. A gente ainda está, de certa forma, de certa forma não, a gente ainda está num processo de isolamento. E esses sintomas eles podem perdurar ainda, eu acredito que até por mais tempo, né, do que esses 6 meses. Como é que isso funciona na prática? Vamos tentar falar um pouco sobre isso. Agora a gente, né, acho que a maioria aqui que está assistindo a live, de repente está em casa ou então está no trabalho, mas eu acho que uma boa parte está em casa. O que tem acontecido? Várias profissões que foi possível adaptar
né, para o remoto, as pessoas elas estão mais tempo em casa. Só que isso não significa estar em casa com a qualidade que a gente tinha antes, né? Antes a gente tinha diversos pontos separados. Tem o meu local de trabalho, né? Lá eu estou totalmente voltado para a questão profissional. Eu tenho um local de lazer que eu gosto de frequentar. Eu tenho um local para fazer uma atividade física. Eu tenho um local para eu poder encontrar com meus amigos ou com a minha família também. Tudo isso mudou com o isolamento social. Por quê? Eu fiquei na casa. E aí essa casa passa a ser local de trabalho, essa casa passa a ser local de lazer, essa casa passa a ser um local de encontros virtuais, mas também que ocorrem em casa, e por aí vai. A gente não tem mais uma separação por ambientes dos diversos papéis sociais que desempenhamos. E isso torna tudo muito mais complicado, porque de repente eu estou focado aqui no trabalho, e aí eu tenho uma criança, né, brincando, necessitando de atenção. De repente, essa criança que tinha também um local de estudo, ela passa a ter esse local de estudo em casa, e ela demanda a atenção de um profissional, de um adulto, que vai precisar de fazer esse papel, junto com o papel de trabalho que, né, concomitantemente, estaria o adulto no trabalho, por exemplo, e a criança na escola. E agora os dois estão em casa. Fora isso, as tarefas diversas que aumentam dentro, né, que aumentam dentro, né, desse processo todo. Essas conexões, então, elas são separadas, né? Elas estão em dificuldade. E como que a gente vai poder se conectar com isso agora? Como que a gente vai poder fazer isso dentro desse isolamento para manter nossa sanidade, para manter nossa saúde? E aí é isso, né? É difícil a gente separar diversos papéis sociais no mesmo ambiente, mas não é impossível. Para isso, a gente tem que tentar uma organização melhor, a gente tem que tentar se organizar melhor, né? A gente tem que tentar se conectar com as diversas questões que a gente pode desenvolver. Dentre elas, né, dentre essa conexão que a gente pode pensar na conexão com o eu, conexão interior, e a conexão também com os diversos aspectos que a gente vai estar desenvolvendo. Slide, por favor. Bom, a dúvida, né, o questionamento, aí a angústia, né, propriamente dita, ela está aí, né? E se eu contrair essa doença? E se eu perder meu emprego? E se alguém da minha família não resistir a essa doença? Infelizmente, todas essas questões aconteceram muito, né? Muito mesmo, não só no nosso país, mas como no mundo. Muitas pessoas contraíram essa doença, algumas de forma mais grave, outras de forma mais branda. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas tiveram que se reinventar no emprego, né? Muitas pessoas perderam amigos, perderam entes queridos, perderam, né, pessoas nesse momento. E a ansiedade, nesse sentido, ela pode decorrer de informações insuficientes ou contraditórias, que podem aumentar essa insegurança e incerteza. Quais que são essas informações contraditórias? Quais que são essas informações insuficientes? Por exemplo, fake news. Hoje a gente ouve falar muito desse fenômeno das fake news, apesar que a fake news ela já tem fake news desde muito tempo, vocês podem dar uma olhada depois, né? Infelizmente, as fake news elas têm endereço, elas são direcionadas para um propósito, né? E esses propósitos, né, por aí diversos fatores, eles acabam que são alcançados quando elas são realmente disseminadas. Qual que é o nosso papel? Não disseminar fake news, né? O nosso papel é tentar se organizar, verificar as informações antes de repassá-las. Com isso, a gente já está contribuindo muito para diminuir isso. Rose coloca aqui para a gente, verdade, tem que se adaptar à nova realidade. Sim, né? Nem é uma questão de escolha, né? É uma questão que, né, que temos mesmo, né? E ainda bem que conseguimos, né, nos adaptar, né? Geralmente temos essa possibilidade, né, maior, né, por raciocínio, por organizações diversas. Hoje eu acredito que muitos, né, de vocês são professores, né? Eu também desenvolvo esse papel, né? Também sou professor e posso falar assim, sem sombra de dúvida, que o trabalho do professor, por exemplo, de outras, né, profissões com certeza também,
mas vou me restringir a falar um pouco do trabalho do professor por ser meu ofício. O trabalho do professor multiplicou por 5. Né? A gente tem trabalhado muito mais dentro da pandemia do que fora. Por quê? As diversas funções que a gente já fazia, a gente teve que adaptar a maneira de fazer, né? Quer dizer, preparar uma aula de qualidade, organizar estudo, organizar material, né? Dar feedbacks para os alunos, né? Para a formação, pesquisar, tudo isso a gente já fazia, a gente continua fazendo. Só que a gente tem que adaptar o quê? Esse formato de aula no meio digital, muitos não têm domínio dessa tecnologia. A gente precisou de organizar equipamentos importantes para poder desenvolver isso, né? Organizar esse trabalho com as diversas outras temáticas que se incorporaram dentro do meio ambiente, ou seja, a função aí de esposo, pai, cuidador da casa e por aí vai. Tudo isso a gente teve que agregar junto com o trabalho. Né? Fora o formato que teve que ser diferenciado, que uma aula presencial, dar ela virtualmente, não seria suficiente para uma passagem adequada de conteúdo. A gente tem que mudar esse formato também, deixar esse formato mais dinâmico, mais interessante. A participação pessoal, ela acaba que o olhar, o gesto, ele diz muito. E aí você perde isso com o virtual. A maioria, né? Não sei como é que está aí em Jaguarara, mas aqui em Minas a gente vê muito as câmeras desligadas e você apresentando para uma tela. Né? É muito comum. Poucas pessoas se sentem à vontade por uma questão de intimidade, de não querer expor o local que estão, ou então de repente chegarem no trabalho e querem ficar mais à vontade para ver a aula, então não se sentem à vontade para ligar essa câmera. Vários desses fatores contribuem para ser necessária uma mudança, né, no processo das aulas. Com isso, né, a gente tem que adaptar também o nosso conteúdo, a gente tem que pensar outros tipos de interações. Os exames, por exemplo, as provas, né, a gente tem que fazer provas bem diferentes do que seriam provas presenciais, porque a gente sabe que esse processo das provas, por exemplo, virtuais, pode ter uma consulta. Então, a gente já tem que prever isso e aplicar um instrumento que possibilite, né, uma avaliação, que possibilite também um aprendizado, que eu acho que o principal ponto da prova é também ser um momento de aprendizado, né, e fazer isso de uma maneira diferente, né, que vai ser efetiva. Né. Abusar dos feedbacks, né, que são importantes, e por aí várias outras coisas. Para manter nossa sanidade no meio de tudo isso, para trabalhar com a nossa ansiedade, como é que a gente pode utilizar? Qual que é um dos pontos importantes? Organização. Um segundo ponto muito importante, e que aí a gente vai começar a falar dele mais especificamente agora, é uma conexão interior. Uma conexão com a gente mesmo, com o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente acredita. Slide, por favor. Angústia e existência. A angústia, ela é uma marca da nossa existência. Né? Todos nós, de certa forma, temos essa angústia. Né? Desde o nascimento, somos lançados e abandonados do mundo. Esse é um conceito Dasein, né? O Dasein do Heidegger. Né? Sem apoio, sem referência a valores, somos nós que devemos criar nossos valores, nossa própria liberdade e nossa responsabilidade. A filosofia existencialista, ela vai ser centrada na existência do homem e no homem. Sendo que assim, né, no homem é aquilo que cada um faz da sua vida, nos limites das determinações físicas e psicológicas, sociais, que pensam sobre esse homem e tendo como foco central do existencialismo a liberdade e a responsabilidade, como a gente já falou um pouco. Cada indivíduo ele vai ser definido por aquilo que ele faz de si mesmo. Essa ideia sartriana, né, de ser definido com aquilo que faz a si mesmo, esses teóricos todos eles têm esse ponto em comum, da liberdade e da responsabilidade. A gente pode pensar aí, por exemplo, no Soren Kierkegaard, né, que foi o primeiro existencialista, talvez. Soren Kierkegaard ele tem um discurso existencial extremamente cristão, né, ele era um cristão muito fervoroso, e também temos outros, né, teóricos existencialistas, ateus, né, no caso Nietzsche, por exemplo, o próprio Sartre também, que vão também falar dessa questão da existência com a liberdade e responsabilidade sobre outras óticas. Mas o ponto principal aqui que a gente vai estar levando para essa organização é a angústia e a existência.
Bom, o Fernando fez uma participação aqui, de acordo com o Lemos 2020, a pandemia desempacotou nossas vulnerabilidades psicossociais. O indivíduo pós-pandêmico precisará reinventar sua existência relacional. Muito bom, Fernando. Belíssima contribuição. Concordo, sim, com o Lemos, né? Acho que o momento agora é essa reinvenção. Não é algo simples, né? Não é algo fácil. Toda mudança, ela gera um certo desconforto também. Mas, ao mesmo tempo, esse desconforto ele é importante para o movimento. A gente deve se movimentar e a gente deve se reorganizar sim. Então, muito bacana. Bom, slide, por favor, para a gente falar um pouquinho da teoria sartreana agora. Esse rapaz aí do slide é o Sartre. Né? Sartre, ele é um existencialista muito interessante, né? Ele fala sobre a questão da liberdade, sobre a questão de campos dos possíveis e da má-fé. Bom, essa liberdade, né, todo ser humano ele é condenado à liberdade, digamos assim, porque com a liberdade vem a responsabilidade. Eu não sou livre se eu não sou responsável por aquilo que eu faço. Essa é uma máxima existencialista. Então, falar, a liberdade, sim, mas a liberdade está atrelada à responsabilização de tudo aquilo que eu faço. Né? O sujeito é livre para construir-se a partir das escolhas. Né? Ele não é determinado. Então, ser é agir. A existência precede a essência. Eu existo e aí eu vou me construindo. Né? Esse é uma máxima dele. O que acontece aí nesse ponto da liberdade? Né? A liberdade, na verdade, que é um sonho, né? Acho que todo mundo compreende muito bem o que é essa liberdade, mas ela não é simples assim. Ela está atrelada a uma responsabilização. Toda ação, né? Aí é Newton, né? Gera uma reação. Então, essa liberdade ela está atrelada à responsabilidade. Só que essa liberdade ela poderia ser total, eu posso fazer tudo que eu quiser, eu poderia estar fazendo as escolhas que eu desejo em relação à minha vida? Não. Né? Essas escolhas elas estão dentro dos campos dos possíveis. Esses campos dos possíveis são os campos de possibilidades que estão diretamente ligados à realidade social do sujeito e à realidade histórica desse indivíduo também. O sujeito ele escolhe. Né? Eu não posso simplesmente pensar que eu tenho um limite ali de escolha. Esse limite ele é ampliado, ele é diminuído de acordo aí com a minha existência. Claro que, assim, independente de qualquer coisa, eu sempre vou ter essa escolha. Né? Eu sempre vou ter uma escolha dentro dos meus possíveis. E eu vou me responsabilizar por essa escolha. Ah, Samuel, mas é possível não ter uma escolha? Não, não é possível não ter uma escolha. Né? E isso é exatamente o que o Sartre vai chamar de má-fé. A má-fé é negar a liberdade. Quando eu nego a liberdade, quando eu acredito, né, que eu não tenho uma escolha, eu ajo de má-fé. Porque eu não escolher é fazer uma escolha também. Então é o ato de assumirmos uma identidade rígida a ponto de negar a possibilidade dessa escolha. Isso é má-fé. Né? É uma tentativa de fugir dessa condição de liberdade. Ah, não quero não, porque aí eu não tenho que me responsabilizar. Né? É retirar a liberdade, né? nesse caso, retirar a responsabilidade então, do sujeito das ações dele. Isso seria agir de má-fé. Esses 3 pontos então existenciais, eles estão diretamente ligados a essa questão da angústia, e essa angústia é algo que foi potencializado aqui com o isolamento, com a maneira de viver, e como que a gente pode trabalhar em relação a isso? Exercendo essa liberdade de escolha. Né? Exercendo e assumindo essa escolha. Isso é um ponto fundamental. Slide, por favor. Bom, seguindo aí mais um pouquinho da nossa angústia da existência, né? Mas agora a gente já está fechando já essa pequena pauta. Né? Quando se enfrenta uma rotina intensa de trabalho, né, de uma forma desorganizada, cuja obrigação inclui atender uma grande demanda de tarefas em pouco tempo, as reações a essa pressão elas vão passar de uma ação mental para a física. Quer dizer, eu posso começar a ter questões físicas através desse cansaço mental que eu estou desenvolvendo. Desde as mais simples, como dores nas costas, né, do excesso de estar sentado, por exemplo, dores nas vistas, do excesso de tela, até como a angústia, né, de não achar que não vai dar conta do trabalho, ou realmente não dar conta do trabalho, realmente assim não ter tempo suficiente para executar a quantidade de tarefas que aumentou demasiadamente. Né? Esses sintomas, eles vão desenvolver aí nessa vítima, né,
uma incapacidade de desempenhar bem o ofício. E o natural é que essa pessoa se sinta frustrada, né, sem força para reagir, levando um adoecimento físico, né, e impossibilitando essa pessoa de trabalhar. Né? Quer dizer, então, essa angústia, quando ela está sendo desenvolvida, essa ansiedade, né, esses problemas todos gerados por uma questão de estar isolado, de estar com muito trabalho dentro de um pouco espaço de tempo. Isso tudo pode gerar no sujeito, né, uma frustração enorme que pode levar até um adoecimento físico. Esse adoecimento físico vai impossibilitar esse indivíduo de trabalhar, e mesmo o medo, né, de perder esse emprego, o medo de não estar dando conta daquilo que se propôs. Tudo isso é muito prejudicial para o sujeito. Né? É uma realidade? É. Como que a gente vai lidar com isso? Primeiro ponto, pensar nessa desorganização e transformar numa organização. Ah, mas é muito difícil fazer isso. Sim, é muito difícil. Se você está no mesmo ambiente para você acumular diversas funções e papéis sociais, você vai rebolar demais para poder tentar dar conta dessa questão. Algumas pessoas utilizam cronograma, algumas pessoas utilizam uma divisão de tempo das melhores maneiras, algumas pessoas elas buscam algum tipo de ajuda quando é viável, né, de um outro parente, outro familiar, e aí reorganiza a estrutura da casa. Né? E por aí vai. São diversas formas que a gente pode pensar em estar desenvolvendo, né, uma rotina que ela seja benéfica para aquela pequena comunidade, no caso, que é a casa. Né? O ser humano está inserido, então, num processo de relações. Somos corpo e consciência. Muitas vezes, estudando, a gente fala, não, é questões corporais, questões da psíquicas, mas, na verdade, é um organismo só. Né? Essa separação de corpo e consciência, ela é uma separação didática. Né? Você não vê uma consciência andando por aí afora. Do mesmo jeito que você não vê um corpo sem consciência. Pelo menos a princípio é difícil você pensar nesse corpo sem consciência, não é verdade? Mas a ideia é que estejam sempre juntos. Slide, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho então dessa espiritualidade agora, que eu acho que talvez seja um ponto mais forte do nosso interior, um ponto mais forte aí da nossa organização pessoal, né? E a espiritualidade e o estudo acadêmico, né? Hoje, na sociedade contemporânea, a gente pode confirmar cada vez mais um retorno desse estudo sobre religiosidade dentro da academia, né? Isso assim é muito claro, é muito a gente viu aí cada vez mais, né? Tem o Clerote, por exemplo, do CRP, no qual eu faço parte também, que é um grupo, né, que estuda, né, o Conselho de Laicidade, né? Então a gente estuda a questão das religiões, das práticas espirituais para o sujeito, né? Nesse contexto, o profissional da psicologia muitas vezes é questionado pelos clientes ou pela sociedade em geral a se posicionar frente a essa religiosidade. O que o Código de Ética fala disso? Discutir religião, religiosidade, espiritualidade fere o exercício profissional da psicologia? Não. O que feriria o exercício profissional da psicologia seria bandeirar a favor de determinada religião. Né? Isso não é o que a psicologia da religião faz. A psicologia da religião ela não é classificatória, qual que é a melhor religião, qual que é a religião mais bacana. Não. Ela estuda os efeitos da religião, os efeitos da espiritualidade, da religiosidade dentro do sujeito. E como que aquilo constitui, né, na formação, por exemplo, da personalidade desse indivíduo. O que é um estudo muito bacana, um estudo muito respeitoso. E deve ser. Muitas pessoas, a vida delas é construída a partir dessa espiritualidade. Então é um assunto muito delicado, um assunto que tem que ser trabalhado com muito zelo do sujeito. E o profissional, ele tem sim se organizar dessa forma. Né? Posso falar aí como clínico, né? Eu atuo, né, em consultório desde 2007, hoje a gente está aqui em 2021, então já são 14 anos de experiência. Grande parte das questões que vêm para o consultório elas estão ligadas a uma questão espiritual, né? A pessoa, ou uma questão religiosa. A pessoa ela sente um determinado conflito em relação àquilo e à prática que ela deseja, o que ela está desenvolvendo. Então é importante que o profissional ele conheça da religião, né? É zeloso
que ele saiba, que ele estude sobre aquilo, independente de ser a mesma religião que ele exerce na vida dele, cotidiana ou não. O respeito é fundamental e sempre será, né, nas relações humanas. Bom, houve um momento, então, que essa religiosidade ela foi colocada numa condição de não ciência, né? Mas hoje é impossível desvincular esse aspecto como um aspecto constitutivo da condição humana, né? E como representante na elaboração dos diversos estudos contemporâneos. Ou seja, essa espiritualidade, essa religiosidade, muitas vezes essa religião, ela está presente ali no sujeito, e está presente no sujeito como um alicerce na construção dele como indivíduo. Isso é muito importante a gente deixar bem claro aqui. Slide, por favor. Bom, tem 3 termos que eu acho que é bacana a gente discutir aqui para a gente entender. Muitas vezes eles são vistos como sinônimos, mas não são. São termos bem diferentes, na verdade, que é a espiritualidade, a religião e a religiosidade. A espiritualidade, ela está além, né, do que é a religião, do que é a religiosidade, porque ela está num outro patamar, num outro vínculo. Ah, mas é possível ter uma religião e tal? Como assim? Vamos ver, vamos com calma. Bem, vai envolver, a espiritualidade vai envolver uma relação com o outro, uma relação com o sujeito. As relações entre esses sujeitos são um ponto marcante dessa ação que é a espiritualidade. Um sujeito ele pode ser ateu, né, e está provido de uma espiritualidade. A espiritualidade ela não está necessariamente ligada à religião e à religiosidade. Vamos ver os 3 termos juntos, que aí a gente compara um pouco e vê as diferenças, que eles podem coexistir, inclusive, na maioria das vezes coexistem. Por favor, slide. Bom, o que é a religião? A religião ela vai ser uma instituição social que discute a realidade que transcende a humana. Então, a religião ela é institucional. Eu não posso pensar em religião sem pensar numa instituição. E aí são as mais diversas, né? Católica, evangélica, muçulmana, né? E por aí vai. Bom, essa religião, ela está marcada, o pessoal está colocando aqui já, espiritualidade primordial independe da religião. Na verdade, eu vou colocar exatamente isso, que a espiritualidade, ela é inerente, ela está presente no ser humano independente de qualquer conceito. Né? Mesmo no ateu, a espiritualidade vai estar presente, porque é a relação com o outro. Mas vamos com calma. Essa religião, então, ela vai ser uma instituição social, ela está marcada por uma instituição, então ela vai ter dogmas, ela vai ter valores, ela vai ter organizações, né, sociais, ela vai ter eventos. Tudo isso está pautado na questão institucional. Tudo isso está voltado para a religião. A religião ela é, sim, institucional nesse sentido. Ela é uma marca ali do sujeito. O sujeito, muitas vezes, ele vai se filiar a essa religião, por escolha ou pela família dele, ele vai seguir determinada religião, ele vai sentir essa religião, né? De várias formas, né? Por exemplo, a gente pode pensar em 3 momentos aí, né, uma religião primária nesse sentido, né, que ele sente aquilo, ele exerce aquilo, uma outra secundária, que ele quer se mostrar naquele lugar, ele quer fazer parte daquele grupo que exerce aquela mesma religião, e aí ele se filia a diversos outros pontos, e é habitual que ele vai buscar isso no dia a dia dele. Então, bacana. Essa religião ela vai estar junto com a espiritualidade, de certa forma, junto com a religiosidade? Geralmente sim. Né? O sujeito ele vai estar ali exercendo aqueles valores, pautado ali naquela fé específica, que é muito legal. E a religiosidade, como é que é? A religiosidade ela vai ser uma qualidade do indivíduo que vai ter uma disposição, né, ou tendência a refletir sobre assuntos da vida religiosa. Isso por si só já diferencia da religião. Por quê? Qualquer religião ele vai poder ter essa reflexão, né? Que a religião ela já vai ser mais específica, vai ser determinada instituição. Então vai ter um conjunto de dogmas, um conjunto de preceitos. A religiosidade está além disso. Várias das religiões possuem essa espiritualidade. Essa religiosidade, ela vai ser essa reflexão a partir do religioso, a partir do sagrado. E essa reflexão, ela pode estar presente em diversas religiões diferentes.
né? Não necessariamente ela pode estar até vinculada a uma religião, né? Ela pode ser manifestada a partir de alguns dogmas específicos que não estão dentro. Se a gente for pensar, por exemplo, tem uma autora francesa que eu gosto muito, que é a Danielle Révillé-Léger. Ela vai falar hoje num processo com a globalização de uma bricolagem de religiões. E a gente vê isso, e é um processo muito interessante, né? As pessoas, elas têm conhecido mais sobre as diversas religiões e elas adotam algumas práticas para si, né? Quem aqui não conhece alguém, por exemplo, de determinada religião, do catolicismo, mas quando chega, né, no Réveillon, pula lá 7 ondinhas, ou joga o carocinho da uva para trás, ou frequenta, de repente, algum outro local também que se sente bem e acha bacana. Esse sentido da bricolagem é uma coisa muito atual, é uma coisa que a gente tem visto, né, muito, né, e é um processo interessante também, né? Claro que existem pessoas que não concordam com essa prática, preferem seguir exclusivamente determinada religião específica. Mas existem outras que fazem, agregam aspectos, né, de diversas outras e trazem para si e se dão muito bem com isso. Então, vamos chegar agora na espiritualidade. O que vai ser essa espiritualidade? A espiritualidade, ela vai ser uma experiência de contato com algo que transcende as realidades normais da vida. Então, olha só, aqui eu já vou pensar em transcendência, já vou pensar em estar em outro lugar, na relação com os sujeitos, né? Significa experimentar uma força interior que vai superar as próprias capacidades. Ou seja, essa espiritualidade, ela nem necessita de estar ligada a um Deus teísta, por exemplo. O ateu, ele pode desenvolver, como a gente já falou, o ateu, ele pode desenvolver uma espiritualidade, né, uma relação com o outro, mesmo sem ter uma religião, mesmo sem crer numa religiosidade, mesmo até sem crer num Deus teísta, né? O ateu, ele pode ter uma espiritualidade bem desenvolvida. Essa espiritualidade vai ser inerente ao sujeito, por quê? Todos nós vamos ter relações com os outros. E como que a gente vai desenvolver essas relações? Esse vai ser o desenvolvimento da espiritualidade. Então aqui, pessoal, eu sei que é um tema polêmico, eu sei que é um tema que às vezes ele pode ser mal interpretado, por isso eu estou indo com muito cuidado para falar que jamais eu estou querendo desconsiderar qualquer religião ou qualquer questão da religiosidade. Aqui eu estou tentando falar da espiritualidade como uma constituição do sujeito. E aí, para essa constituição do sujeito, ela pode englobar essa religião, as mais diversas religiões, para poder pautar nas relações. E exatamente como a Miriam coloca aqui, a compreensão disso gera o respeito às diversidades. Muito mais do que a tolerância, a gente está falando aqui, como a Miriam colocou, de respeito, não é? O respeito de cada um poder fazer sua escolha mediante a religião que ele acredita que é a mais interessante, ou mesmo a ausência dessa religião como interessante para ele, como sujeito, mas que juntos temos uma relação, né? E essa relação com o outro, que a gente vai estar, de certa forma, chamando aí dessa espiritualidade como essa relação, é bacana que a gente faça ela ser uma relação construtiva. É bacana que a gente faça que essa espiritualidade ela seja desenvolvida nesse sentido, do respeito ao meu sujeito, do respeito ao outro sujeito, do respeito aos meus companheiros, do respeito aos meus companheiros de jornada aqui existencial. E nisso colocou a religião precisa ser vista pelo ângulo das relações das experiências, por se tratar de uma categoria relacional, seja com o transcendente, seja com o outro. Muito bacana, né? Essa religião, né, como a gente colocou, ela é, né, institucionalizada, ela tem dogmas, ela tem preceitos, e isso, né, claro que a ideia é que elas convivam muito bem umas com as outras, né? Eu acho que se a gente for parar para pensar no geral das religiões, todas elas pregam, né, atitudes positivas em relação às outras pessoas. Cada uma com suas particularidades, com, né, seus dogmas, seus conceitos, mas no geral a ideia é um bem-estar. Não dá para a gente negar isso, de certa forma. Então, vamos buscar esse bem-estar, não é verdade? E aí por isso que a gente vai estar utilizando mais agora o termo espiritualidade, que ele não vai estar vinculado, né, especificamente à religião A ou B, e ele vai estar envolvendo o que a gente quer falar aqui no nosso momento sobre o bem-estar, né, sobre estar conectado. Então, por favor, slide.
Bom, a espiritualidade nossa de cada dia, né? A psicologia da religião. Como eu cheguei a pincelar aí para vocês, falar um pouquinho, né? Eu sou um cientista da religião, trabalho com esses temas, né? Sou membro do CLEROT, que é a comissão, né, do CRP, voltada para esses estudos, né? Ribeiro, ele coloca para a gente que nenhuma ciência ela vai estar tão próxima da religião quanto da espiritualidade também, quanto a psicologia. Porque nada pode ser mais humano do que uma vivência religiosa, né? Como eu falei com vocês logo no começo da nossa palestra aqui. É importantíssimo que o psicólogo estude sobre a vivência religiosa, sobre a espiritualidade dos sujeitos. Por quê? Para muitas pessoas, talvez para a maioria, é um ponto fundamental na construção do caráter, na construção da personalidade, essa vivência religiosa espiritual. E isso faz parte do indivíduo. Não dá para eu tirar essa parte do sujeito para tratar ele. Isso é constituição do sujeito. Então, a psicologia da religião, ela vai ser um estudo, né, do comportamento religioso a partir de aplicação de métodos, teorias da psicologia, que vai compreender esse fenômeno religioso, né, quer pelo aspecto social desse aspecto, né, aquele grupo de sujeitos, quer pelo aspecto individual. O que aquela religião contribui para aquela formação daquele sujeito especificamente, como ele lida com aquele processo, né? Não visa determinar uma prova, se existe ou não ser supramundano, se existe ou não Deus, se existe ou não deuses, qual que é a religião mais interessante, qual que é a melhor para o sujeito. Não é esse o foco da psicologia da religião, né? Mas sim observar, sim descrever e compreender essa religião com pelo menos dois vieses, né? Uma necessidade humana, né, dos sujeitos e um processo histórico, porque ela é construída também. Ela é construída junto com a sua sociedade, né? A gente vê assim, várias questões modificando ao longo das diversas religiões, né? Elas se modificam e é muito interessante também ver esse movimento. Você vê, assim, por exemplo, na questão da Igreja Católica, a gente vê o ortodoxo, né, o cristão mais ortodoxo, e vê a renovação carismática também, por exemplo. Só para pegar o exemplo de uma. Já tem uma diferença muito interessante, e essa diferença é interessante a gente estudar e ver como que isso tem a ver também com as mudanças sociais ao longo aí da nossa existência. Perfeito? Slide, por favor. Bom, para já fechar aqui, então, a parte expositiva, né, da nossa conversa, tentar abrir para perguntas, né, para diálogos, para outras colocações, juntos somos mais. Considerações finais, então. O que importa, né, disso tudo que a gente está falando, não são condicionantes psicológicos ou instintos por si mesmo, né, mas sim a atitude que a gente toma diante das questões que aparecem para a gente. Essa atitude, essa mudança, essa conexão com o nosso bem-estar, né, que vai ser a capacidade de posicionar, né, de uma maneira que nos faz seres humanos. Somos seres humanos porque também somos adaptáveis, nos adaptamos, né? Esse autor aí que colocou isso, Viktor Frankl, é um autor que eu gosto muito. Ele é o pai da logoterapia. Né? Viktor Frankl, ele ficou no campo de concentração de Auschwitz, ele foi prisioneiro de Auschwitz, né? Ele conseguiu escapar vivo de Auschwitz, né, durante o Holocausto, e ele desenvolve toda essa questão do sentido da vida. Né? Um autor muito bacana, um autor muito visto na psicologia da religião, que a gente gosta muito de trabalhar, que ele fala dessa busca de sentido como algo importante. Eu acho que essa busca de sentido é o que a gente tem falado aqui desde o começo, aqui, sem explicitar a teoria dele. Eu quis fazer essa palestra, uma palestra mais geral, para tentar atingir um público maior. Sei que a maioria são professores, mas a ideia era levar, né, esse assunto para o maior número de pessoas possível, e ainda mais que ele vai ficar disponibilizado, né? Então, assim, a ideia é que todos nós consigamos, né, discutir sobre isso de uma maneira bem justa, né? A psicologia, nesse sentido, ela vai dialogar com o espírito. Obrigado. A psicologia ela vai dialogar com a espiritualidade, com a religião, mas ela se mantém laica. E o que é ser laico? A laicidade, ela não é o ateísmo. Muitas pessoas confundem, né? Falam, Estado laico, psicologia laica. A laicidade é justamente garantir a manifestação de todas as formas das diversas religiões. Então, o Estado laico é um Estado que ele preza
por todo sujeito poder exercer livremente a religiosidade, inclusive não exercer também, né, ou determinada religião. E a psicologia também é laica, né, ela vai, né, fazer a tratativa de todas as formas do sujeito, né, independente de qualquer religião que ele escolha. E a psicologia ela não vai levantar a bandeira para a religião A ou para a religião B. Não é função dela isso. Isso não seria ser laico. Ser laico é justamente compreender, né, e trabalhar com, né, a religião A, B, C e mesmo a ausência dessas religiões, porque é o sujeito, é o cliente ali que vai colocar essa questão. Bom, ela não vai induzir, então, a convicções religiosas, conforme está previsto, inclusive, no Código de Ética Profissional, que é o nosso instrumento aí de trabalho. Slide, por favor. Bom, conviver, então, com essa diversidade, né, que é a máxima da psicologia, mais uma vez eu gostaria de ressaltar isso, pressupõe um aprendizado para a convivência na pluralidade. Somos seres plurais, né? Trata-se de quê? De respeito à dignidade, de respeito aos direitos humanos, e a discriminação, né, contra qualquer sujeito, ela não é só uma agressão pessoal, ela é uma agressão social. Quando eu agrido uma pessoa por determinada questão, por pensar diferente de mim, eu estou agredindo todos aqueles sujeitos que se enquadram ali também. Então, é uma agressão social, né? A comunidade humana, ela é composta pela diversidade, né? A diversidade que as pessoas têm o direito de viver com dignidade, serem respeitadas por suas escolhas pessoais, serem livres e responsáveis pelas próprias escolhas. Bom, pessoal, basicamente eu preparei esse pequeno material para orientar aí nossa discussão de hoje. Mais uma, por favor, slide. Essas são algumas das referências que eu utilizei quando eu estava preparando esse material. Mais umas, por favor. Continuou, né, nas referências. E muito obrigado. Queria agradecer novamente, né, Juliana Santiago, nossa secretária de Educação, tem desenvolvido um trabalho maravilhoso aí por Jaguaquara, né? Diversos colegas aí, Isana, Carlos, Érica, Manu, né? Pessoas maravilhosas que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, né? Não só virtualmente, algumas delas. E aqui estão meus contatos, né? Quem quiser depois mandar alguma dúvida ou ter alguma pergunta, fazer alguma discussão, meu CRP para qualquer consulta que achar necessária, né? 04, Minas Gerais, 28228, e eu deixo meu telefone também, e-mail. Ficarei muito feliz de ter um contato de qualquer um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Samuel. Foi maravilhosa a sua palestra. Aprendemos muito, ficamos embebidos assim com tudo que você falou. Muito pertinente, muito interessante. Eu tenho certeza que muita gente gostou, né, dessa lucidez de falar sobre religiosidade, espiritualidade, né, diferenciando de religião. Eu pontuei algumas coisas que eu achei muito interessantes e me fez lembrar muito de dois psicólogos que eu gosto muito da psicologia positiva, que é Seligman e Michaela Owen, que falam, né, que todos nós, seres humanos, carregamos dentro de nós potencialidades que, se bem desenvolvidas, são capazes de nos fazer equilíbrio biopsicossocial e espiritual. E esse espiritual, ele está, né, ligado com as nossas forças internas. E quais são as forças internas? São as nossas forças pessoais, né, essenciais. São o auto-amor, o respeito, a empatia, né, que transcende, né, transcende o carnal. Acaba nos religando aí a transcendência, nos ajuda a construir, né, pontes para relacionar com o outro, nos faz aí enxergar o outro com mais amor, com mais carinho, tendo flexibilidade também com o nosso processo, que tem que ser com muita parcimônia, tem que ser com muito acolhimento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, assim, tudo que você colocou, né, fazendo essa aliança com a espiritualidade, nos elucidou essas forças pessoais que temos dentro da gente. E a gente precisa exercitar todos os dias um pouquinho, porque precisamos, né, de algo para nos dar energia, para nos dar força, para estar buscando aí dia a dia o nosso crescimento pessoal, né, de forma holística. E a espiritualidade, ela vive em nós. Nós nascemos seres espirituais. Não necessariamente, como você falou, ligado à religião em si, a dogmas ritualísticas. Não. A espiritualidade é para além, né? Nos faz crescer e evoluir enquanto seres humanos.
Parabéns, viu, Samuel? Foi muito gratificante. Obrigado. Agora vamos abrir, né, para perguntas para o pessoal do YouTube. Desenvolvemos a consciência que somos livres, todos vulneráveis. Bacana, Miriam. Muito bom. Se quiser fazer alguma perguntinha para o Samuel, tá aberto. Deixa eu ver aqui no chat. Emanuele Pita, nossa psicóloga, pergunta aqui ao Samuel. Fala um pouco sobre a laicidade no ambiente de sala de aula. É importante levarmos essa discussão para o ambiente escolar. Muito legal. Bem, primeiro, né, dar mais um abraço na Manu. Manu foi minha aluna, pessoa que eu admiro demais da conta. Bom, Manu, essa ideia da laicidade dentro da sala de aula, ela vai junto com o próprio Estado, né? Junto com a própria organização aqui que a gente, né, tem da religião. Eu acho que estudar sobre a religião, o ensino religioso dentro da sala de aula, ele é muito importante. Eu sou muito a favor de a gente retomar, assim, aulas do ensino religioso dentro da sala de aula com essa perspectiva da laicidade. Por quê? Né? Hoje em dia, a sociedade, ela quer dizer, sempre foi, né? E ela ainda é cada vez mais plural. E qual que é o maior sentido da gente conhecer, da gente respeitar, né, a diferença? É conhecer sobre essa diferença. É aprender, né, sobre isso. Então, assim, dentro da sala de aula, para o professor, eu acho importante ele jamais desvalorizar qualquer tipo de crença, jamais desvalorizar qualquer tipo de atuação do sujeito, né? A religião ela é muito forte, ela é muito importante na constitutiva do sujeito. Então, é conhecer, né, e respeitar. E como que a gente pode fazer isso? Falando sobre as mais diversas formas de manifestação, convidando pessoas justamente para colocar também, para falar sobre essas questões todas, né, da religião. Então, assim, eu acho que é muito bacana pensar, né, nessa laicidade como uma base da construção da conversa sobre a religião, da conversa sobre a espiritualidade. Por quê? Se você tem uma base laica, você tem uma base respeitosa para toda e qualquer manifestação de espiritualidade. Inclusive para aqueles que não querem manifestar, né, essa religião. Sim, a Vera Lúcia colocou aqui, né? Creio que independente da religião, a Vera Lúcia espiritualidade tem sido colocou. importante para superar esse momento difícil. Sim, né? Eu acho que a nossa relação com o outro, né? Que é essa espiritualidade, ela é fundamental para a gente superar toda essa privação que a gente está tendo, né? A privação dos abraços presenciais, dos beijos presenciais, dos encontros presenciais. É uma privação muito grande. Então, assim, essa espiritualidade bem desenvolvida, ela é uma energia que com certeza vai contribuir para superar. E vamos superar, né, gente? Vamos sim, vamos conseguir superar e vamos sair mais resilientes, né? Todos os desafios, né, nos movimenta para o aprendizado. E a gente tem que focar nesse aprendizado, a gente tem que focar o que aquele problema está trazendo para a gente enquanto aprendizado, de autoaperfeiçoamento, e a partir daí a gente vai buscar uma solução. Mas sim nesse sentido de crescimento, né, de entender o que está por trás desse sentimento angustiante que está ali, porque a angústia, né, o estresse, a ansiedade, é apenas ali o sintoma, a emoção. Há mais por trás disso, a gente precisa estar atento, não é? E quando a gente tem essa espiritualidade mais acesa dentro da gente, a gente consegue ter uma percepção mais aguçada e tem, né, a mergulhar no nosso mundo interior, conhecimento, e acaba que a gente vira autoterapeuta da gente, fica sempre ligado. O que está acontecendo no meu mundo interior? Como é que eu posso solucionar? E a gente cresce, a gente aprende e evolui a partir disso. Tatiane Castro fala, respeitar a diversidade da religião é preciso conhecer a diversidade. Apresentar ao aluno toda essa diversidade é muito importante para que gere o caminhado respeito, verdade. Muito bom, Miriam. É as virtudes, né, Samuel? Sim, sim. As nossas Luciana virtudes até têm que estar colocou sempre aqui também. sendo colocadas dentro da sala de aula. Luciana colocou aqui pra gente, acho que o ser humano realmente é espirituoso já espirituoso. encontra sentido para a sua vida.
Maravilhosa reflexão. Muito obrigado, eu que agradeço, Luciana. Estamos juntos aí nessa escalada, né, para pensar aí como que essa espiritualidade é importante. Juliana colocou aqui, professor Samuel, eu agradeço a contribuição. Eu que agradeço, querida. É um prazer, assim, eu posso falar de coração que me tornei um baianeiro, né? Um baiano com mineiro, porque grande parte das minhas amizades está aí na Bahia, pessoas que eu vou levar para o resto da vida, né? Eu mantenho contato, eu e Carlos, a gente, né? Eu fui professor do Carlos em 2011 e até hoje a gente conversa com uma frequência muito bacana. A gente é amigo, né? Muito amigos, assim, desde 2011. Olha que bacana. 10 anos já. Muito bom. A Bahia está dentro do meu coração, né? Não tem como não estar. Tá. Jane Mota Teixeira colocou aqui, professor, respeitar o espaço do outro para ser respeitado também. A gente trabalha o sentido de empatia, né? Nesse momento que foi um momento em que a empatia teve que se fazer presente, não é Sim, mesmo? muito importante. A empatia, ela é comum a todas as abordagens da psicologia, né? Se colocar nesse lugar do outro, né? Pensar sob a ótica do outro sujeito é fundamental para que possa ter uma compreensão desse sujeito. Então, assim, é muito bacana. Rose colocou aqui as minhas reflexões, parabéns pela objetividade, fala um pouquinho mais sobre a liberdade. Vamos lá, Rose, bora falar um pouquinho dessa liberdade aí. Bom, a liberdade, né, ela é também, quando a gente fala, o ser humano ele é condenado à liberdade, como se a liberdade fosse algo ruim, né? Só que nessa fala, né, do Sartre, né, de condenado à liberdade, ele quer dizer o quê? Que essa liberdade, ela só existe com a responsabilidade. Eu pensar em ter um tipo de liberdade que eu não vou me responsabilizar, não tem como. Porque cada ação que eu fizer, cada escolha que eu desenvolvo como sujeito, eu vou estar respondendo por essa escolha. Então, por isso que eu sou condenado à liberdade. Eu sou condenado no sentido de que quando eu escolho, quando eu tenho essa liberdade de escolha, e todos nós temos, eu também tenho que me responsabilizar por elas. Toda escolha ela vai gerar consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins, né? Perdas e danos, para a gente falar bem em tom de literatura aqui da Lia Luft, né? Que é uma autora maravilhosa também, né? Da literatura. Então essa liberdade, ela é a escolha do sujeito, né? O sujeito ele tem essa liberdade de escolha, ele é lançado no mundo para essa liberdade. O Dasein, ele é um ser aí, Dasein heideggeriano, né? É um ser com o outro, né? O Dasein, então, ele é lançado nesse mundo e aí, a partir disso, ele faz as suas escolhas. Essas escolhas, elas vão ocasionar as diversas consequências e aí com a responsabilidade desse sujeito de se organizar em novas escolhas durante toda a existência. Então, essa liberdade, ela é, né, obrigatória, né? Ela não é opcional para o sujeito. A liberdade é obrigatória. E a responsabilidade também. Por isso, essa condenação à liberdade. A fatura chega. Essa Maria colocou aqui. Sueli colocou para a gente aqui: respeito e empatia pelo próximo são essenciais no contexto social e para o nosso desenvolvimento positivo pessoal. Sim. Respeito e empatia são palavras-chave para o relacionamento social. Muito legal. Eu não estou conseguindo acompanhar muito bem o chat, que está bombando aqui, mas quando eu vejo, eu coloco aqui. Liberdade limitada por deveres, sim, né? São os campos de possíveis, né? Como a gente colocou, são as limitações. Espiritualidade está ligada à manutenção e fortalecimento da saúde física, mental, social, aponta um benefício para a redução de estresse, ansiedade e depressão. Sim, tem uma autora muito bacana, até vou citar aqui, a Kovacs, com K. Kovacs, ela fala muito sobre isso. Tem um texto dela, inclusive, de pacientes terminais, que é um texto muito interessante. Ela fala que o relato dos sujeitos era que, né, quando era impossibilitada, por exemplo, a medicação, né, a morfina, o efeito que mais retirava as dores era a oração. No caso aí, dentro da religião dos sujeitos. E eles relatavam que isso era o que mais confortava eles
naquele momento tão difícil. Então, assim, é um texto maravilhoso, é um texto muito interessante sobre cuidados paliativos, depois vale a pena dar uma conferida aí. Muito legal, Vera, né? Coloquei para Vera mesmo. Estou vendo que Sara colocou, Érica Braz maravilhosa, concordo, Érica é pessoa maravilhosa, sim. Érica também tive a oportunidade de trabalhar junto na faculdade, né, Érica? Então, muito bacana. Foi. Samuel foi minha grande acolhida nos momentos aí de diversidade na faculdade, na época que eu estava gestante, me acolheu e ficou guardada aí no meu Pequeno coração para Gael. sempre. Pequeno Gael. Inês Almeida colocou a liberdade, possibilidade de projetar um jeito de ser e viver no mundo. Lindamente falou. Cláudia Lima colocou, professor. Na educação laica, precisamos usar a espiritualidade, ver o outro como ser humano, sua essência, alcançar sim e os seus sentimentos. Muito bom, Cláudia, é isso mesmo, né? A laicidade, ela é a garantia da diversidade, né? Ela é a garantia do respeito, né, para os diversos sujeitos. E essa diversidade é muito boa, é muito bom ser diferente, né? Essa diversidade, ela faz a gente refletir, ela faz a gente, né, reforçar a nossa opinião ou mudar a nossa opinião, não é verdade? Uma discussão respeitosa, ela sempre é benéfica. Uma discussão respeitosa, ela me obriga a rever meus pontos, e aí eu vou estudar mais sobre eles, ou eu vou realmente chegar à conclusão que eu preciso me modificar como sujeito. Então, assim, é muito bacana, uma discussão respeitosa, ela sempre vai trazer bem para ambos os lados. Bárbara Ferreira colocou aqui para a gente, fico imaginando como ainda existem pessoas que se acham melhor do que as outras. Vou fazer parte de uma religião ou ter um pouco de estudar mais. Isso aí muitas vezes acontece, a pessoa ela se apega a algumas questões de, é porque eu tenho determinado título ou porque eu pertenço a determinado grupo, eu sou melhor do que aqueles outros sujeitos. Geralmente isso está ligado a uma insegurança do sujeito, né? Quando ele precisa de se colocar em relação a isso, e acontece muito, né? Infelizmente a gente vê até, a gente está na Secretaria de Educação, então acho que é bacana a gente falar sobre isso, né? Muitas vezes a gente foi levado, né, a uma educação de competição, né? E aí essa competitividade toda, ela vai muito nesse sentido. Se a gente for pensar numa educação montessoriana, né, da Maria de Montessori, a gente vai pensar numa educação para cooperação. E aí a gente perde, né, essa ideia de competir o tempo todo, né, para se ajudar. Né? Seria bem bacana a gente. Eu tenho certeza que a gente está mudando isso, né? Miriam colocou aqui, estaremos sempre em construção enquanto a vida tivermos. A aprendizagem é diária e constante, e hoje firmamos muitas dessas aprendizagens, ou seja, nunca estaremos totalmente prontos. Com certeza, a gente vai. A grandeza da vida é essa, né? Poder aprender sempre, poder trocar sempre com o nosso semelhante e desenvolver. Né? Acho que todos nós queremos isso, né? Desenvolver cada vez mais, né? Ser melhor para o nosso planeta, para o nosso outro. Né? Acho que a ideia é essa mesmo. Muitas reflexões de nós mesmos e do outro. Bacana, Vera, que bom, muito obrigado aí pelo carinho. Jussara, parabéns, Samuel, sabe as palavras dessa manhã, respeito e compreensão, ambos andam juntos. Juntos, sim, sempre juntos. Eu tô adorando aqui, porque vocês não têm noção como que é bom rever amigos aqui, né? Muitos amigos da Bahia. É muito gratificante. Juliana, que bom. Um convite ao exercício da espiritualidade, buscarmos agir com sabedoria, compaixão, mantendo a paz interior e exterior, independente da situação. É difícil, mas é possível. Isso, Juliana, muito bom. Juliana, maravilhosa aí, secretária de Educação, está desenvolvendo um excelente trabalho. E, mais uma vez, muito obrigado por esse convite, viu, querida? Tailana também, excelente reflexão, muito obrigado. Tamo junto aí. É uma alegria, né, poder participar e estar junto com vocês. Se tiver mais perguntas para Samuel, pode colocar. E a gente... Maravilhoso.
A gente vê todo mundo, né, se movimentando dessa empatia, desse crescimento, né, essas relações interpessoais, que bonito, que lindo. Fico muito feliz em ver que estamos caminhando, né, frente à evolução interna. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Obrigado. Meu Eu chat estou deu uma assim paradinha muito aqui. feliz. Uhum. Momento de aprendizagem e reflexão para a vida profissional e particular. Sim, né, Vanil, estamos juntos, né? O nosso profissional sempre refletindo também nosso particular e vice-versa, né? Silênio Lima, comente sobre a ameaça que sofre a liberdade e diversidade na sala de aula por meio de tentativa de distanciamento, como a lei da escola sem partido. Rapaz, aí você me complicou, hein? Mas vamos lá, vamos falar assim. Bom, na verdade, assim, é algo que né, não tem essa neutralidade toda, ela não é algo que existe, né? Sempre a gente está pautado em convicções, né? Aí a gente tem que pensar em qual lógica que a gente deseja trabalhar. Se é uma lógica excludente ou uma lógica que agregue, né? Então, assim, a ideia, eu acho que é a gente pensar, assim, no máximo de conhecimento possível, no máximo de discussões possíveis, mas a gente tem que tomar um certo cuidado também com isso tudo, né? É claro que quando a gente começa a bandeirar por de determinada local, determinado tipo de organização política, a gente tende a dar derrapada aí. Então, assim, não que qualquer prática não seja política. Toda prática é política. Muito bacana, até vou citar. Mas necessariamente, né, uma prática política não precisa ser uma prática partidária. Então, eu acho que é bacana a gente sempre estar falando de política, a gente sempre está se posicionando politicamente, mas a gente tem que ter um cuidado com, né, uma prática mais partidária, né? Acho que é por aí. Samuel, quais orientações você sugere para lidarmos com nossos alunos mediante o ensino remoto, considerando que esses se encontram acessíveis a um mundo virtual fascinante e perigoso? Verdade, né? Uma das questões muito complicadas, né, do ensino remoto é isso, né? O mesmo instrumento que a gente está utilizando, por exemplo, para as aulas, é um instrumento que oferece diversos outros encontros, né, para esses alunos. Então, assim, o que a gente tem que, eu acho que um dos momentos importantes é a gente adaptar muito a nossa prática, deixar ela uma prática mais interessante nesse sentido, e cada vez mais trabalhar o valor disso dentro, né, das nossas aulas, né? No caso, as aulas ali, elas são pequenos momentos, mas a gente tem que fazer desses pequenos momentos cliques, né, starts, para que esse aluno ele possa buscar mais conhecimento e trabalhar a autonomia desse sujeito. Claro que essa autonomia ela vai crescendo à medida que o aluno vai se desenvolvendo, vai amadurecendo também como sujeito. Então, alunos mais jovens, é muito mais difícil a gente pensar nessa autonomia. Na verdade, eles têm uma dependência muito grande e né, é inerente que essa dependência aconteça. Agora, competir com isso é muito difícil. O que a gente pode é tentar valorizar cada vez mais a nossa prática, trazer essa prática para algo sempre mais atual, mais relevante e dialogar também com esse universo dos nossos alunos. Aí sim a gente vai conseguir competir com tantos outros, né, tantas outras atrações, né, virtuais, que não são poucas, né? E é difícil. A gente está, como professores, a gente tem visto aí que a concorrência está aguçada aí com as redes sociais, por exemplo, e diversos outros mecanismos aí das redes, né? Samuel, quais os caminhos para desenvolver no aluno a autoafirmação e a autoaceitação? Bom, eu acredito que o diálogo é importantíssimo, né? Todos nós precisamos nos conhecer bem, todos nós precisamos nos aceitar, né? Todos nós temos limitações, todos nós temos também características também interessantes, né? Todos nós, então a ideia é trabalhar as nossas limitações para que elas não nos impeçam de realizar qualquer coisa e potencializar nossas qualidades, para que a gente possa cada vez mais desenvolvê-las e ser referência onde a gente está buscando. Então, assim, é valorizar os vários tipos de saberes. Aí eu penso muito em Paulo Freire,
né, na questão da educação. Desenvolver o que o aluno tem de melhor, desenvolver, né, o próprio conhecimento que ele já traz com ele mesmo e valorizar. Clésia Neri, com certeza, o diálogo e a afetividade com o educando ajuda muito. Sim, né, eu acho que essa afetividade, né, valoniana, né, Henri Vallon, ele fala muito da afetividade dentro ali do processo educacional. Particularmente, eu acredito muito nisso. É um autor que eu acho ele fantástico, né? Um autor também do desenvolvimento, né? O Henri Vallon, ele fala muito da importância da afetividade no processo educacional. O processo educacional é um processo de troca, né? Já passou da hora da gente pensar naquela educação bancária, aquela educação que só coloca o que é interessante na educação para a gente poder trocar com o sujeito dessa educação e realmente construir junto um processo educacional. Acho que essa é a grande pegada aí do nosso século. Mila Lisboa, como chamar a família dos educantes para esse discurso da espiritualidade, visto que a intolerância religiosa é forte na nossa cultura? Sim, esse eu acho que é uma questão muito complicada, sabe, Camila? Porque cada vez mais a gente vê que as pessoas elas estão mais irritadas, estão mais agressivas, e muito disso é essa falta de diálogo mesmo. Então, assim, cada vez mais é conversar sobre essas diferenças, conversar sobre essa diversidade, respeitosamente também. Acho que a gente chegar brigando, querendo impor algum tipo de pensamento, não vai ter um futuro, mas, assim, ter as reuniões com os pais, ter a reunião da escola, a escola adotar esse posicionamento nos diversos comunicados, mostrar sempre que ela está envolvida com a diversidade, mostrar que ela está envolvida com práticas respeitosas para todos os públicos. Isso já ajuda a gente a começar a vencer todo esse preconceito que ele tem se arrastado de anos e anos em nossa sociedade. Então é algo que a gente pode começar do começo, né? Desde da comunicação formal, da comunicação informal, até mesmo manter essas reuniões e essas pautas sempre presentes na escola. Inês colocou aqui, falamos em liberdade e respeito à diversidade religiosa, em um Estado laico. Como podemos compreender tantos ataques às religiões de matriz africana e preconceito até mesmo no contexto escolar? Pelo preconceito. Infelizmente, a gente vê ainda um preconceito muito grande, principalmente é muito comum isso nas religiões de matriz africana, né? A própria representação, nem só da africana, né? A gente pode ver a representação social do muçulmano no Brasil, é quase que hollywoodiana, né? Todo mundo pensa no muçulmano, vai pensar num terrorista, né? E que não é. Na verdade, a ideia ali é também uma religião, também é amor desenvolvido. Só que a gente, por ver esses filmes, por estar hollywoodianos, a gente acredita que todos são extremistas e têm interesse em guerras e por aí vai. E não é, né? Infelizmente, né, o preconceito ainda é muito forte na nossa sociedade. Nosso país é um país muito intolerante, é um país muito preconceituoso ainda. Eu acredito que isso aqui que a gente está fazendo, né, essa live, essa conversa, e mais, né, a Secretaria de Educação, as diversas secretarias de educação, elas estão contribuindo para a gente ter um mundo melhor, né? Eu acredito que a educação é a base da formação, é a base da convivência. Então, assim, né, mais uma vez, agradecer a Secretaria de Educação de Água Clara pela oportunidade e agradecer aí o trabalho maravilhoso que tem sido feito. Jeane coloca aqui para a gente como desenvolver um hábito de espiritualidade. É muito pessoal, né? Na verdade, assim, essa abertura para o outro, ela é desenvolvida a partir da própria convivência. Mas aí os hábitos bem específicos, eu acho que eles estão mais marcados pelas diversas religiões, né, que as pessoas elas desenvolvem. E aí esses hábitos eles são mais dogmáticos, institucionais. Um hábito geral da espiritualidade, que seria a relação com o outro, eu acredito que está pautado na convivência. Vera Lúcia, Samuel, você destacou algo importante sobre o tratamento psicológico da pessoa, quando leva em consideração sua espiritualidade, pois o auxilia na adesão do seu tratamento. Sim, você imagina, a pessoa está com diversas questões e ela procura um profissional para fazer um processo terapêutico. O processo terapêutico, né, em alguns momentos ele é muito gostoso, né, você sai de lá bem, você fala, desabafei. Em outros momentos ele é extremamente triste, você sai magoado, você fala, cara, eu não quero me enxergar dessa forma que eu estou, eu não quero me enxergar desse jeito. Nessa atitude eu não fui uma pessoa bacana, né, e isso dói no sujeito.
Você imagina se o sujeito ele vai fazer um processo desse e ele ainda é agredido na espiritualidade dele. Esse processo não tem como funcionar se o profissional não estiver preparado para acolher, né, e desenvolver essa espiritualidade do sujeito. Então, assim, é realmente não ser agressivo com o sujeito, né? É realmente ser respeitoso. Maria de Fátima colocou: conhecer a si mesmo é um dos caminhos para lidar com o outro. Justo, né? Justo. Muito bacana. Cada vez mais a gente busca esse conhecimento. Rose está parabenizando a equipe, escolha boa para amanhã. Muito obrigado, Rose. Um prazer estar aqui. Tailana, obrigada por esse momento, enriquecedor e motivador para todos que compõem o espaço educacional. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado, querida. Parabéns também por estar aqui com a gente. Vera Lúcia, obrigado, Júlio, por nos proporcionar um momento tão gratificante com o Samuel Fazendeiro. Isso reforça muito o seu lado humano, Júlio. Parabéns a todos os envolvidos. Juliana Santiago aí, um elogio. Parabéns. Muito legal. Samuel, parabéns pela simpatia e competência, pela reflexão. Muito obrigado, Sueli. Eu agradeço muito. Eu agradeço suas palavras. Agradeço seu carinho. Eu fico muito feliz da gente poder conversar com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, eu acho que desde muito jovem, né, desde muito novinho, minha mãe é professora também, né, ela é professora de português, línguas, né, agora já está aposentada. E eu acho que desde muito jovem eu sempre tive esse desejo, esse sonho de ser professor. Eu acho que é a maneira que a gente encontrou para contribuir com a sociedade, eu acho que é o que eu desejo fazer da minha vida. Amo ser terapeuta, é uma coisa que eu também, a coisa que essa foi uma paixão na faculdade que eu nunca imaginava que ia seguir, e aí aconteceu, fui flechado pelo cupido aí na faculdade, mas a paixão de ser professor, a paixão de estar em sala de aula, acho que é desde garotinho ali, desde de muito novo, e é uma realização, é um sonho poder trabalhar com a educação, porque a educação abre portas. A educação, eu acho que é o único bem que a gente jamais vai perder. Ninguém consegue tirar a educação da gente. Então, a educação é vida, né? E muito bacana estar falando com professores, estar falando aqui nessa secretaria. É o que eu realmente acredito, é o que eu realmente, né, desejo para o nosso país, desejo para o nosso mundo. Educação. É o alicerce, né, que a gente está construindo uma sociedade mais justa, uma sociedade mais uma sociedade que visa a equidade e a educação. Rosilva Nascimento dos Santos, como explicar a questão da religião, religiosidade, espiritualidade em relação à questão LGBT queer+, que gera tanto preconceito na sociedade? Bom, toda minoria social, e aí minoria a gente número de pessoas, mas exclusão de pessoas. Toda exclusão gera uma minoria. Quando a gente pensa, por exemplo, em minoria, não necessariamente a gente está pensando em número, né? Essa minoria social a gente está pensando em exclusão social. A comunidade LGBTQI+, ela é uma comunidade muito excluída socialmente, né? Diversos preconceitos em relação às práticas e outras coisas. Como que a gente vai explicar a questão da religião, religiosidade e espiritualidade em relação a LGBTQI+. Hoje a gente tem, né, muitas pessoas LGBTQI+, que se envolveram com a religião, estão muito envolvidas. Inclusive a gente tem, né, pastores LGBTQI+, igrejas voltadas para LGBTQI+. Né, eu tenho uma amiga, inclusive, hoje ela mora no Kansas, né, ela é reverenda, né, casada com outra reverenda também, né, e ela trabalha a teologia queer, que eu acho que é bem bacana e é bem interessante, que as pessoas elas conseguem se envolver, né, dentro das orientações sexuais que elas têm, né, para o trabalho também com a religiosidade. Durante muito tempo se sentiram excluídas, ela é evangélica, inclusive, evangélica, né, ordenada, né, e né, pastora LGBT queer, o que é muito legal, eu acho muito bacana, doutora, né, inclusive também em ciências da religião, e que tem feito um trabalho muito interessante aí sobre essa questão religiosa dentro do LGBTQI+. Gratidão
Gratidão, professor, belas palavras. Estou vendo aqui o chat falando que momento gostoso de diálogo. Como é bom, né, a gente ter esse momento de diálogo, essa abertura para troca de informação, troca de saberes, e assim a gente crescer, amadurecer e evoluir junto. Gratidão mais uma vez. Deus te abençoe grandemente. A sua passagem que deixou para a gente aqui, muito amor, muito carinho, muita espiritual também, porque nós trocamos energia a partir do diálogo, a partir do encontro, não é mesmo? Gratidão, professor. Sim. A Secretaria de Educação aqui de Araraquara te acolhe e te abraça nesse momento. Um grande abraço. É um prazer estar com vocês. Gente, é um sonho ver vocês tão bem, trabalhando de uma maneira tão séria, tão bonita. Pessoas que eu tenho profunda admiração e respeito. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Gratidão. Branca, tu vai querer falar alguma coisa? Pronto. Então ficamos aqui. Gratidão, professor. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela participação e crescemos assim, juntos, em uma só missão, tá bom? Sempre juntos, Só um querida. minutinho Muito que a Branca vai obrigado. falar, professor. Pois não. Então encerramos por aqui. Gratidão, beijo e com Deus. Tchau, Um tchau. grande beijo aí. Forte abraço a todos.